Então, era uma vez, na antiga Babilônia, existia um certo alfaiate chamado Enedim. E Enedim tinha uma grande obsessão na vida. Ele ouvia tantas histórias de tesouros, de aventuras, de lugares ocultos onde havia tesouros enterrados, que ele começou a ter uma certa obsessão de encontrar e descobrir um grande tesouro. E aí os dias iam passando, o Enedim ali ia costurando, né? E ele sempre com as ideias na cabeça de que eu ainda hei de encontrar um tesouro e me tornar o homem mais rico de toda a Babilônia. E ali ele ia costurando os seus panos e criando essas ideias, né, na sua cabeça. Então ele sonhava com palácios, com dançarinas, com objetos de ouro, todas aquelas coisas, né, que nós homens e mulheres, né, costumamos muitas vezes imaginar na nossa cabeça. Então um dia ele falou para ele mesmo: chega de sonhar, chega de ficar só nos pensamentos, nos tesouros. Eu preciso de ação. E quem é aqui, né, gente? Quando a gente fica muito nas nossas ideias, né, e a gente não põe em ação, a gente sabe que as coisas não acontecem. Então ele falou: eu vou começar a pôr intenções mais firmes nesse meu propósito. E quando alguém deixa de desejar e decide afirmar as intenções, o céu começa a conspirar ao nosso favor. Porque os anjos têm uma grande preferência explícita pelas pessoas determinadas. E passados dias, ele ali naquelas afirmações, imaginando e intencionando tudo aquilo, bate na sua porta um homem, um mercador, um ambulante. Desses que carrega milhões de quinquilharias, coisas preciosas, joias, tecidos finos, objetos que brilham, tapetes e etc. Entre outras coisas que um mercador pode trazer ali, ele trouxe um livro muito antigo, com umas características meio estranhas. Mas Enedim se remexeu, tudo aquelas coisas que havia ali naquela carroça, e ele bateu os olhos nesse livro. E ele ficou fascinado, imediatamente ele ficou fascinado por esse livro. Só que na verdade ele não sabia do que se tratava, porque estavam escritos em letras e coisas que ele desconhecia. O mercador então viu todo aquele fascínio, todo aquele interesse de Enedim e pensou: é agora que eu vou ganhar uma bolada. E falou para Enedim: este livro é algo muito interessante. Tem coisas aí dentro que até os reis desconhecem. Enedim ficou ainda mais fascinado. Ele dizia: esse livro é raríssimo. Na verdade, eu não tenho nem interesse de vendê-lo. Mas como eu vejo que você está muito interessado, eu vou fazer um preço bem bom para você. 3 moedas de ouro, você fica com esse livro. Enedim pensou, parou e disse: meu senhor, eu não tenho esse dinheiro. Como muito eu posso te pagar 2 moedas de prata. O mercador pensou e disse: esse livro, né, não serve para nada. Tudo bem, eu vou te vender por 2 moedas de prata.
Enedim pegou esse livro, entrou para dentro da sua casa e ali ele começou a buscar. Só que na primeira página, ele já não entendia nada. A única coisa que ele conseguiu decifrar era o título. O Segredo do Tesouro de Bressa. Ah, meu Deus! Eu acho que eu descobri o tesouro. E ali ele começou a desvendar, a buscar tudo aquilo que estava oculto naquele livro. E aí ele olhou e estava escrito Arbatol. Montanhas do Arbatol? Nunca ouvi falar dessas montanhas. Então Enedim decidiu que iria descobrir o que era esse enigma que estava ali, custe o que custasse. As páginas ali seguiam com estas línguas diferentes e para compreendê-las, Enedim passou 3 anos estudando hieroglifos egípcios, a língua dos caldeus, os fenícios e os hebraicos. Aprendeu com perfeição. Ao final desses 3 anos, como ele era o homem que mais língua falava em toda a Babilônia, o rei o convidou para ocupar o cargo de intérprete do palácio. E assim, o pobre alfaiate deixou sua cabana e passou a morar em uma casa grande e confortável. Mas as próximas páginas do livro, ele ainda precisava decifrar. Então Enedim precisou estudar cálculos dos mais sofisticados e assim ele se tornou a pessoa especialista em cálculo, em física e em desenhos. Eis que o momento daquela história que acontecia na Babilônia precisava se construir uma ponte entre o rio Eufrates. Era uma obra arrojada que precisava de profundos cálculos para protegê-la. Então, Enedim foi chamado para essa tarefa, porque ele era o homem mais habilidoso de toda a Babilônia. O rei, naturalmente, chamou ele, após essa construção, para o cargo mais importante de todo o reino, o cargo de primeiro-ministro. Só que aí o Enedim deixou a sua casa grande e confortável e mudou-se para o palácio. Ainda maior, ainda mais confortável. Mas Enedim nunca deixava de pensar, mas pensar com emoção no seu tesouro, o tesouro de Bressa. Acontece que aquelas outras páginas ainda precisavam ser compreendidas. Requeriam ainda mais conhecimentos de leis, de histórias, de povos e religiões. Então Enedim, novamente, aplicou-se a estudar tudo o que aconteceu antigamente. E ele foi conhecido como o doutor em assuntos jurídicos, quando foi chamado para resolver uma antiga pendência do reino. Em questão de minutos, ele chegou ao melhor julgamento para ambas as partes.
O rei encantado convidou Enedim para ocupar o cargo de conselheiro-mor do reino. Enedim ganhava um salário de 200.000 moedas de ouro. Era o que se pode chamar-se de um homem rico. E tinha tudo o que qualquer pessoa interessada nos prazeres materiais desejasse, ele tinha. No entanto, ele não esquecia o livro. Ele não esquecia o seu tesouro. Ele já tinha chego no final. Ops, me caiu uma carta. Ele já tinha chego no final do livro. E ele não conseguia descobrir onde ficavam as montanhas de Artabatol. Um dia, então, quando caminhava pelos jardins do seu palácio, em companhia de um velho monge, contou a ele toda a sua angústia, tudo aquilo que ele tinha descoberto, todos os conhecimentos que ele tinha adquirido. Só que ele não descobria o tal tesouro de Bressa. E da alegria que ele tinha de colocar a mão naqueles tesouros. Foi então quando o velho monge, de uma forma tão sábia e tão anciã, deu uma boa gargalhada e disse a Enedim: Ora, meu amigo, mas você já descobriu o tesouro de Bressa. Em língua arcaica, Bressa significa saber. E Artabol significa trabalho e esforço próprio. E com todo o trabalho, com todo o esforço próprio, você construiu o seu próprio tesouro, que vale a pena.